Bom dia para todos vocês, tudo bem? Coisa chique, hein, gente? Aula à distância. Nossa, quem que imaginar que chegaríamos a esse patamar? Já chegamos, mas assim, de uma forma tão triste, né? Essa situação toda piorando aí, a gente infelizmente tendo que valer dessa ferramenta para continuar o nosso estudo, para continuar a nossa conectividade. Eu quero dizer que assim, nós vamos levar o conteúdo, tá? De forma muito tranquila. Eu espero que a gente consiga fazer toda a troca de ideias, toda a troca de dúvidas e questionamentos pelo WhatsApp, tá? Vocês podem mandar pelo e-mail também. Vamos estar sempre abertos para poder sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Não fiquem preocupados. Eu quero tentar a gente conseguir continuar a fazer aí a redação, uma redação por semana, tá? Para treinar essa escrita, para não perder o ritmo. Inclusive, hoje nós vamos falar sobre dissertação e a redação tem que ser digitada e mandada pelo meu e-mail. Eu acho que vai ser um jeito legal da gente fazer essa conexão aí de textos, tá bom? Bom, retomando a parte da dissertação, meninos, lembra que nós falamos do texto ensino médico, né? Problema de saúde pública. Falamos sobre essa questão dos testes padrões, né? Padronização do teste, todo mundo igual, né? Sem contar aí os problemas que nós temos em relação a isso em padronizar. Aí vemos os argumentos, né? A conclusão do texto, porque é um texto dissertativo argumentativo. E aí nesse texto nós percebemos a estrutura que forma o texto dissertativo. Já falamos também em sala, então retomando isso. Introdução, que é a parte onde você vai fazer aí, né, no primeiro parágrafo, geralmente no primeiro parágrafo, fazer a apresentação da tese, que nada mais é que o ponto de vista seu acerca do problema. A tese vai ser igual para mim, vai ser igual para você, vai ser igual para todos? Não. Cada um pode ter uma tese diferente, porque os pontos de vista das pessoas, né, a opinião das pessoas são diferentes, as opiniões são diferentes, então é interessante que cada um tenha o seu, ou pode ser que tenha o mesmo, não, isso não vai ser relevante. O importante é que você apresente a tese no início do texto, que é o seu ponto de vista, e em cima dessa tese você vai criar o resto do seu texto, você vai argumentar. Que aí você tem a segunda parte, né, que é o desenvolvimento, a parte onde tem a questão dos argumentos. É nisso que nós vamos pegar hoje, porque foi isso que nós começamos a falar em sala antes de começar essa paralisação. O desenvolver do texto é uma das partes mais importantes, porque é onde você vai comprovar aquilo que você acredita, né? Você vai comprovar aquilo que você colocou lá no começo. Você vai defender a ideia que você expôs no comecinho do texto. Então você tem lá algumas formas de criar esse desenvolvimento. Você pode usar argumento de autoridade. Lembra que eu falei na sala sobre argumento de autoridade? Que é você usar situações eficazes ou realmente fortes dentro da sociedade. Então, se eu me valho, por exemplo, de uma lei, né? Se eu me valho, por exemplo, de uma declaração, de um decreto, são argumentos de autoridade porque estão sobrepostos às nossas vontades. São coisas que foram decretadas, que nós obedecemos, né? Leis, regimentos, né? Constituição Federal. Então você tem essas situações aqui para enfatizar o seu argumento, para reforçar a sua ideia. Você pode falar também de exemplificação. Você pode exemplificar a sua problemática, né, a situação que você aponta na tese, a partir de um exemplo. E assim, quando eu falo exemplo, não é falar assim, que nem aconteceu na casa do Joãozinho da minha rua. Não, não é isso. Né? É valer situações reais mesmo, né? Dados que acontecem no noticiário, né? Situações que nós vivenciamos mediante jornal, mediante reportagens, ok? Exemplificar com situações válidas em renome nacional. Uma declaração. Declaração é você afirmar alguma coisa, fazer uma frase. Pode ser tanto afirmativa quanto negativa. E declarar aquilo que você acredita, que você pensa ser verdadeiro. Você pode se valer também de dados históricos. Quando você fala de dados históricos, você cita, por exemplo, uma situação da Segunda Guerra, né? Quando você fala assim que vamos pensar em questão de escravidão, né?
Ou vamos pensar em questão de racismo. Você pode se valer, por exemplo, da citação da Lei Áurea. É um dado histórico que vai ilustrar alguma coisa em relação à questão do preconceito pela cor, né? A relação de causa e consequência é quando você fala uma coisa que traz como consequência outra. Então, se eu falo, por exemplo, em bullying, né? A pessoa sofrer o bullying pode ser a causa que vai gerar como consequência uma depressão, por exemplo, uma situação de causa e consequência, aquilo que faz e o que acontece se aquilo for feito. É um efeito sanfona, como se fosse uma coisa que gerasse outra, tá? Para você também dar uma noção no desenvolvimento do seu texto. A conclusão, por enquanto, nós vamos nos valer apenas de uma apresentação, de uma retomada do texto, como se fosse um resumão do seu texto, retomando tudo aquilo, ok? E como se fosse uma reflexão mesmo sobre o problema, tá bom? Falamos também, isso é uma revisãozinha hoje, porque eu vou fazer uma proposta de redação com vocês. A linguagem, a gente sabe que é uma linguagem formal, então não posso me valer de gírias, não posso me valer de abreviações, linguagens virtuais, né? Linguagem formal mesmo. E aí uma coisa muito importante, nós não podemos nos valer de subjetividade. Professor, o que é subjetividade? Subjetividade é colocar o meu posicionamento de forma pessoal. Eu acho, na minha opinião, né? Então não posso fazer isso. Tem que colocar o meu olhar, mas de forma impessoal, ok? Lembrando que eu não posso colocar. E aí a gente até fez a leitura desse texto aqui, Alcoólatras Anônimos, que era sobre aquele menininho que ia no mercado comprar, né, a bebida alcoólica, e que tinha uma pessoa que vendia para ele porque era conhecida. A gente até debateu essa questão nossa, até que ponto, né, a gente pode ter essa acessibilidade aí em relação aos menores. Bom, e aí, gente, nós temos então essa questão da... Aí lembra que nós comentamos aqui também naqueles exercícios, começamos exercícios sobre a questão dos vagalumes, tadinhos, né? Todos diminuindo a questão dos números deles e tal. Bom, e é o que vem a parte que me interessa. Então, vocês viram lá na parte do desenvolver do texto, o desenvolver do texto, nós temos aquelas situações que nós colocamos ali, autoridade, exemplificação, declaração, dados históricos, realidade, causa e consequência. Eu vou também começar a falar com vocês as formas de nós iniciarmos a dissertação. Então, eu posso, de repente, fazer uma introdução de forma específica, né, de forma diferente. Eu posso começar com uma declaração. Então, declaração é só quando você afirma alguma coisa sobre algo. Então, se eu, por exemplo, falar, nossa, gente, o tema aqui é vírus, não é bom. Sangue de Jesus. Olha para você ver a declaração. A desinformação sobre o que é ebola, como se contrai o vírus e qual a sua letalidade é quase tão grave quanto a própria doença. Então, aqui é uma afirmação pela qual a pessoa que fez o texto se valeu para iniciar a dissertação argumentativa. Então, ela declarou alguma coisa sobre a temática, tá? Você pode também começar a sua introdução, a sua dissertação, por uma definição. Você pode definir, né, o problema que você vai tratar. Também é uma forma de você introduzir o seu texto, começar o seu texto. Você pode também fazer por uma divisão. Tá vendo que aqui nesse caso a pessoa faz duas situações? Primeiro, né? Segundo. Então ele dividiu a situação em duas justificativas. Poderia ser uma forma também de você começar a sua introdução, o seu texto. Você pode começar a introdução também por uma alusão histórica, tá? Uma produção cultural, um ícone. A alusão histórica é muito legal, porque você pode citar algo que aconteceu no passado, conectado à história mesmo do que está envolvido, né? Seja de forma local, nacional, mundial. Nesse caso aqui, a gente fala 19 de junho de 2007, uma bela manhã com tantas outras, piloto automático foi acionado. Então, ele
levando a retomar algo que aconteceu anteriormente, tá vendo? Como se fosse uma retomada do passado. Você pode também usar a frase nominal. Gente, frase nominal é a frase que não tem verbo, tá? Não vai ter verbo. Por isso é a frase nominal. Postos de saúde lotados sem médicos em número suficiente. Olha, tá vendo que é uma frase sem verbo? Você pode iniciar a introdução também com frase nominal. Não tem problemas, ok? Então, alguns caminhos aí para você iniciar o seu texto dissertativo argumentativo. Falamos de desenvolvimento, forma de desenvolver, ou recursos para você desenvolver, ou recursos para você introduzir, tá? A parte legal agora do nosso trabalho, proposta de redação. Bom, a proposta de redação que vocês vão fazer para mim também é uma redação dissertativa, argumentativa, e o tema é o seguinte: os ideais de beleza física para mulher ou para homem são cultivados desde a antiguidade, não é isso? Mitologia grega, né, desde a época de Afrodite, símbolo de beleza, não é isso? Em relação a situações antigas aí. Com base nesses 3 textos, eu tenho 3 textos sobre a questão da beleza. Eu tenho até um desenho, tá vendo? Ó? Corpo Perfeito e o Consumismo, é uma pintura. O texto 2, Riscos e Vontade. O texto 3, Ditadura da Beleza. Aí, com base na leitura dos 3 textos, vocês vão criar para mim um texto dissertativo argumentativo. E olha o que é importante fazer. Vocês vão se valer de uma das técnicas de introdução, daquelas que eu passei para vocês, tá? Estão lá no livro também, e de uma das técnicas de desenvolvimento. Então, tem que valer de uma delas na introdução, valer de uma delas no desenvolvimento. Tem que ter 3 parágrafos: introdução, desenvolvimento, conclusão, e a conclusão eu quero uma reflexão sobre o problema que foi colocado. Se vocês conseguirem fechar com uma citação de um filósofo, tá? Uma citação filosófica aí, legal, se vocês fizerem isso. Olha qual que é o tema: limites entre estética e saúde. Quais são os limites entre a estética e a saúde? Vocês acham que hoje em dia ultrapassou-se o limite da saúde? Não tem mais, agora é questão, né? Ultrapassou-se o limite da estética. As pessoas hoje não pensam mais, elas ultrapassam o que se pode, deixou de ser lógico essa situação do corpo, né? Então busca uma coisa que não necessita. Isso é uma coisa de fundo psicológico, é uma coisa emocional, isso é uma coisa que é imposta pela mídia, pela sociedade, pela televisão. As pessoas buscam demais algo que talvez não tenham, né? E em padrões de beleza. Então, eu quero que vocês montem para mim um texto em relação a isso. Vão digitar o texto para mim e vão encaminhar para o meu e-mail. Professor, eu não tenho como digitar. Tá, em último dos casos, vocês vão fazer o texto manuscrito, tirar uma foto e mandar para mim no WhatsApp, tá bom? Mas eu espero que todo mundo consiga fazer. Qualquer coisa, estou para tirar as dúvidas no WhatsApp mesmo, tá bom? Bom trabalho para vocês e um grande beijo!